Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para o nosso 7º episódio do Filomed Podcast com um convidado muito especial, que é o Willan Lapida. Depois você confirma para mim se é Lápida ou Lapida? Lapida. É Lapida. Ah, tá bom. Que é a dúvida de muitos também. Esse livro aqui, ele é autor do livro Introdução à Financiarização. Olha esse livro, que livrão, gente. Livro bonito, olha, que bem feito, né? Capa bonita, né? Olha, que coisa bonita mesmo. Né? Só autoelogio você consegue. Não. Porque ela é a capista. É bonito. Não, tá combinando com a roupa também. Então, é pra poder deixar bem claro aqui, ó. Coisa linda, de primeira, tá? Então, vamos começar? Vamos começar pelo começo, né? A financiarização, basicamente, por que introdução à financiarização, né? O que quer dizer? Você vai explicar o que é a financiarização, né? Mas você vai ensinar as pessoas a ficarem ricas, vai ter algum lance assim, a gente pode comprar e... Como é que é? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, né, para estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Eu não apresentei, né? Desculpa. O quê? Precisa apresentar? Não. Ele é de casa? Ele é de casa. Então tá bom. Mas é bom explicar, né? Na verdade, eu não sou economista, sou sociólogo, né? E eu fiz esse trabalho que, de fato, não é um livro sobre investimentos e como investir, como ganhar dinheiro. Se eu soubesse, eu estaria bem, bem mais rico, né? E não na minha situação atual. Mas a financiarização é uma outra coisa, né? A financiarização é uma noção, é um conceito para muitos autores, inclusive é um conceito controverso. Tem gente que define a financiarização de modos muito distintos, quer dizer, não tão distintos, mas com algumas distinções. Tem gente que critica a ideia de financiarização. E é um termo que surge, na verdade, para explicar um conjunto de transformações do capitalismo que veio ocorrendo a partir da década de 70, digamos assim, né? Então, a introdução à financiarização, né, o título do livro, é justamente para tentar explicar o básico do que é essa noção, do que é o conceito de financiarização, e não para ensinar as pessoas a investir. Não é um livro de autoajuda financeira, nada disso, ao contrário, né? Financiarização é um termo que se usa, de modo geral, criticamente, para fazer a crítica da situação atual do capitalismo. Mas qual que é essa situação atual do capitalismo? Tá, então vamos lá. O termo financiarização, ele começa a ser usado basicamente no início dos anos 90, vamos dizer assim. Um dos principais autores que popularizou esse termo, que começou a usar esse termo, é um dos autores centrais que eu uso aí no livro, que é o François Chenet, que esse é um economista francês, crítico, marxista, e em 1994 ele publica um livro chamado A Mundialização do Capital, em que ele analisa justamente esse processo de mundialização, porque mundialização é uma tradução mais direta do francês, porque eles usam o termo mondialisation, mas é a globalização, né? Então, enfim, esse processo de globalização do capital, quando o capital começa a se mexer muito mais fortemente pelo globo e integrar diferentes regiões do globo. E nos capítulos finais ele já faz uma menção à questão das finanças, da financiarização, como isso começa a ser algo importante para entender como justamente o capital se mundializa, né? Os canais financeiros passam a ser muito importantes. Então a gente tem a globalização, falei certo? Falou. Tá. E a financiarização seria o estudo dele para entender como é que o capitalismo se mundializou. Sim, a financiarização, uma das dimensões da financiarização é essa integração mundial via canais financeiros. Então, e é por isso que ele publica esse livro em 94, mas 2 anos depois, em 96, ele faz uma edição revisada
desse livro que chama Mundialização do Capital, justamente ampliando esses capítulos finais em que ele fala das finanças. Quais porque são ele esses percebe canais? que são canais muito importantes, Aham. né? E tanto é que a tradução do livro em português, que também é de 96, já é dessa revisão ampliada. E no mesmo ano, lá na França, em 96, ele publica o Mundialização Financeira. Ele já usa um título, Mundialização Financeira, que é um livro já coletivo, né, com vários autores, porque aí ele quer dar destaque não só à mundialização do capital de forma mais geral, mas mostrar como a parte financeira é fundamental nessa mundialização, nessa globalização, certo? E aí, nesse mundialização financeira, o Chenet, ele tem uma introdução, ele tem um artigo, e ele justamente ele vai mostrando as etapas da instalação, vamos dizer assim, da financiarização. Porque a financiarização é um processo que que termina num conjunto de transformações do capitalismo. Porque do pós-guerra até ali meados dos anos 70, a gente tem o que se convencionou chamar de Fordismo keynesianismo, né? Quer dizer, é uma forma de produzir muito calcada na produção industrial, com grandes estoques, uma estabilidade econômica relativamente grande, porque o capitalismo, ele por definição, ele é instável, né? Mas nesse período você tem um crescimento econômico relativamente estável, a classe trabalhadora tem alguns ganhos em termos de apropriação, né, do valor produzido, enfim. E você tem os acordos de Bretton Woods, né, ali no final da Segunda Guerra, que instaura, claro, comandado pelos Estados Unidos, que já sai com uma grande potência mundial, e você tem o padrão ouro, né, ouro-dólar, quer dizer, o dólar, mas o dólar lastreado no ouro, e você tem taxas de câmbio fixas, né? Tem uma certa estabilidade e os países estão relativamente não é isolados, né? Mas os países estão com menos conexões, eles têm conexões, claro, de comércio internacional, mas eles têm o seu câmbio próprio, a sua moeda, enfim. Aí o que acontece? No final dos anos 60 para o início dos anos 70, há uma grande crise do capitalismo, né? E aí, justamente, essa crise vai estimular uma série de mudanças e uma delas é a questão da financiarização. E aí o Chenet, ele fala basicamente de 3 etapas. Então, a primeira etapa é a desregulamentação e a interligação dos mercados de câmbio, de moeda. Certo? Então, por causa do fim do lastro sim, do dólar. por conta dessa crise, o que acontece? Começa a se acumular muito dinheiro na forma financeira, né? De dinheiro, de dólares, enfim, que não é reinvestida na produção, não tem como voltar para a produção de forma lucrativa. Deixa eu te perguntar uma coisa que fica nebuloso sempre quando... Outro dia me perguntaram isso, né? Elas falam em crise do capitalismo, crise, então, mas o que configura a crise? Dos anos 60 para os anos 70. O que configura a crise? Né? Tá. Isso toda hora me aparece, sabe? Pessoas me perguntam, mas eu falo em crise, a crise do capitalismo. Mas aí depois já passa para a situação seguinte, e aí eu não quero entender o que configura uma crise do capitalismo, ou esta aí, né? Essa pergunta ela é muito interessante. E aí é interessante recorrer ao David Harvey, que é o outro autor que eu uso no livro, porque o Marx ele explica o que é a crise lá no Capital, e o Harvey ele usa o conceito do Marx, e para falar dessa crise especificamente, ele usa um conceito que ele depois pegou da Rosa Luxemburgo, né, que é uma autora marxista bem importante, no início do século XX. E ele, pegando a noção da Rosa Luxemburgo com o conceito de crise do Marx, ele chega numa noção de sobreacumulação do capital, que já está no Marx, mas ele enfatiza esse aspecto, né? Então, o que acontece? Como é que é a dinâmica do capitalismo? Os capitalistas, né? Mas vamos personificar no capitalista. O capitalista, ele compra meios de produção, Mas isso contrata na produção, trabalhadores... Né?
Isso na produção. Sim, em última instância, a crise sempre vem da produção, porque é uma crise de realização do capital. Porque tinha muito dólar para fora por causa da questão do petróleo? Isso é mais uma consequência da situação de crise. Por quê? O capitalista, ele compra meios de produção, contrata força de trabalho e produz, e nessa produção, não vou explicar aqui todo o conceito da mais-valia, mas durante a produção é gerado um valor que o capitalista se apropria. E aí, o que acontece? O Marx tem esse conceito da reprodução ampliada. O capitalista, claro, uma parte dessa mais-valia, que é vamos dizer, o lucro, né, vamos dizer, ele vai usar para ele, claro, enfim, mas uma parte ele vai reinvestir na produção. Então, ele vai iniciar um novo ciclo de produção já maior do que o primeiro. E assim sucessivamente. Por isso que o capitalismo, ele é um sistema que ele está sempre em crescimento, ele precisa crescer, porque sempre o novo ciclo de investimento vai ser maior do que o anterior. Acontece que quando você tem sucessivos ciclos de produção, você vai aumentando a massa de capital que você tem que valorizar para o ciclo seguinte. Uhum. E tem momentos em que isso justamente não vai ser possível. Você não vai encontrar no mercado condições de vender mais mercadorias, realizar mais valor para realizar um investimento maior novamente. Isso tem a ver com os ciclos econômicos, é uma questão mais complexa que o Marx trabalha, e é aí que vem a crise. Quer dizer, a crise, por que o Harvey insiste nessa questão da crise de sobreacumulação de capital? Tem autores que falam de superacumulação, mas super parece que é uma superacumulação, mas na verdade é uma questão negativa, quer dizer, o capital se acumulou mais do que ele tem condições de continuar se mantendo. Então a crise é esse momento em que você tem uma situação em que o capital que você tem que reproduzir agora não tem condições de completar o seu ciclo. É uma explicação genérica, né? Não é específica dos anos 60 para os 70, né? Essa é a crise, mas quais são? Então, é que aí você tem crises que são mais conjunturais, acontecem num mercado ou em outro, e tem momentos em que o capitalismo como um todo chega nesse estado. E ali no início dos anos 70 é um pouco isso. Tem duas questões que são importantes para entender por que isso acontece nos anos 70. Que mudou a estrutura do capitalismo. Então. Dali que vai começar a mudar. Porque é uma crise diferente da de 2008, por exemplo, que não mudou, ou não sei. Então, há algumas controvérsias sobre o quanto que a crise de 2008 mudou, mas a crise de 2008, toda crise, assim, em última instância, ela vem da produção, porque justamente essa dificuldade do capital continuar se realizando. É que a crise de 2008, o estopim dela foi financeiro, né? Por isso que se fala, foi uma crise financeira. Porque, vamos dizer, ali na aparência, no fenômeno, ela estoura na esfera financeira. Entendi. Agora a gente está vendo a crise 70, que iniciou a financiarização, né? Que é sim, o que porque toda a crise provoca justamente transformações no capitalismo para ele se reajustar e voltar a crescer, voltar a realizar os seus ciclos de produção. E aí o que acontece? No final dos anos 60 ali, você já tem o fim da reconstrução do pós-guerra, porque a reconstrução do pós-guerra foi algo que abriu um campo enorme, né, de valorização para o capital mundial. Você tinha que reconstruir toda a Europa que estava destruída. Né? Então, quando esse ciclo acaba, você tem lá maquinários, você estava numa euforia ali, né, de produção, de reconstrução, e acabou, reconstruiu, vamos dizer, né, grosso modo. Não tem mais como continuar no mesmo ritmo. E, por outro lado, justamente quando você tem esses países reconstruídos e também foram feitos investimentos nos países periféricos, tanto que no Brasil, anos 60, anos 70, foram momentos de industrialização, de um crescimento econômico no Brasil, e esses países também começam a competir no mercado mundial. Então, você não tem mais só os países que estavam de pé lá, você tem os países reconstruídos, você tem agora a periferia do capitalismo, então você tem um travamento ali, vamos dizer, do capitalismo. E aí ainda se associou com a questão do petróleo, que é o combustível por excelência, né, do capitalismo na época, ainda é super importante, mas naquela época basicamente era o único combustível, e tem a questão da OPEP e tal, então aquilo dinamiza ainda a crise,
Então você tem ali esse período do início dos anos 70 como um grande período de turbulências e de crises do capitalismo. Então essa que a gente chama de uma crise mais estrutural, que por isso vai levar a uma série de transformações para reorganizar o capitalismo e ele voltar a crescer, voltar a funcionar, vamos dizer assim. François que fala? É aquele professor de François. De francês também, então me corrija. Em francês é François, mas pode falar François, que é como se fala em português, né? François certo. Chenet. Então, o François, ele coloca... Acho que, se eu não me engano, você falou que foram 3... Foram 3 etapas de implementação, né, da financiarização, de como a financiarização foi evoluindo e foi... Uma foi a crise da sobreacumulação, então... Não, isso vamos dizer é o estopim, né? Tá. Então, aí a primeira etapa é a interligação e a desregulamentação dos mercados de câmbio, de moeda. Por que isso aconteceu? Porque justamente, Isso. quando você tem a situação de crise de sobreacumulação, Tá. o capital ele não consegue mais ser reinvestido de forma a ser lucrativo da mesma forma. Então, entendi. os capitalistas começam a segurar, vamos dizer assim, o dinheiro na forma monetária, porque eles não adianta mais eles comprarem novas maquinário, novos meios de produção, contratar trabalho para produzir, porque eles não vão obter a mesma lucratividade de antes. E a lucratividade é o central no capitalismo. O capitalista ele não vai investir novo capital se ele não obtiver a mesma lucratividade, no mínimo a mesma lucratividade que ele estava tendo. Então começam a se acumular essas massas de dólares, enfim, de massa monetária, e aí a desregulamentação dos mercados de câmbio foi justamente para que as trocas de uma moeda por outra e você poder mandar dinheiro para outros lugares começar a ser mais fluida, porque isso ainda estava meio amarrado, vamos dizer assim. Por causa dos acordos de Bretton Woods, né? Então, câmbio fixo, cada um com a sua moeda. Então, então você tinha um mercado muito importante na City de Londres, que é o mercado financeiro inglês. Lá você tinha a possibilidade de trocar libra, dólar, e aí isso vai sendo desregulamentado para que você possa trocar essas moedas mais facilmente. Não tinha uma moeda só, universal? Não tinha o dólar para resolver isso? Não, sim. E aí tem outra questão relacionada a isso, é bom você ter falado, que em 71, justamente, aí por questões também internas dos Estados Unidos, mas justamente o dólar estava atrelado ao ouro, né? E em 71, o governo dos Estados Unidos fala, não, acabou essa história de padrão dólar, padrão ouro, não vou mais me restringir, até porque o ouro estava ficando uma amarra para o dólar, porque justamente estava tendo um crescimento da massa monetária, o dólar estava circulando muito e ele estava amarrado a essa mercadoria. Faltou dólar nos Estados Unidos nessa época, porque ele ia para fora, né? Faltar dólar, não sei, é uma questão mais complicada, mas justamente a multiplicação do dólar e o uso do dólar como moeda mundial estava sendo restringido por ele estar atrelado a essa mercadoria física, vamos dizer, que é o ouro. Então, ele unilateralmente diz, não, a partir de agora, isso foi acho que em 71, ele fala, não, agora é dólar, né? E isso gerou todo um debate teórico, inclusive dentro do marxismo, como é que é possível uma moeda que não está atrelada, né, a uma mercadoria física e tal, enfim, mas aí é uma questão complicadíssima, deixo para os economistas fazerem. Então isso também deu vamos dizer, uma liberada no uso do dólar, e justamente para isso se azeitar, se fluidificar, você tem a abertura e a desregulamentação dos mercados de câmbio, justamente de trocas de moeda, porque os países têm as suas moedas nacionais, eles precisam trocar por dólar, você precisa mandar o dólar de cá para lá, precisa converter o dólar. Como é que você vai trocar aquilo que não tem lastro, né, que muda? Então, na verdade, ficou mais difícil, mas eles deram um jeito. Então, esse rompimento do lastro do ouro foi para permitir que o dólar, inclusive para fortalecer a hegemonia do dólar, porque agora o padrão era o dólar, porque antes era o padrão ouro intermediado pelo dólar, né, vamos dizer assim, e agora vira só o padrão dólar, né, o ouro você ainda consegue investir lá, tem lá na bolsa você consegue investir em ouro, mas ele não é mais o lastro da moeda mundial. A moeda mundial se torna o dólar, vuro, vamos dizer assim, né? Tem gente que chama padrão dólar, padrão dólar puro,
tem nomes diferentes para esse padrão monetário atual, que então encerra justamente o ciclo de Bretton Woods, em que você tinha o padrão ouro e as taxas de câmbio fixas. E aí, então, ao longo dos anos 60 e 70, você tem essa desregulamentação e essa ampliação dos mercados de câmbio de moedas, né? De troca de moedas. Se o câmbio é fixo, os Estados Unidos ele não vai interferir tanto na questão do próprio dólar. Agora, se o câmbio é variável, depende do quê? Depende do próprio país que emite a moeda, né? Daí Sim. ele garante a hegemonia dele. Eu tenho até um dado do professor Bresser Pereira, que ele é muito interessante, porque, de fato, quando você desregulamenta o mercado de câmbio, enfim, as taxas de câmbio, você gera muito mais instabilidade, né, financeira. Tudo fica muito... Porque quando você tem a taxa de câmbio fixa, tudo é mais estável. Tem outros problemas internos para os países, mas em termos de estabilidade desse mercado, ele é mais estável porque está tudo muito bem definido. Quando você solta, né, a taxa de câmbio, fica ao sabor do mercado. Né? Porque o país soltou o câmbio, soltou o dólar. Por que eu não posso trocar com outro país baseado em algum lastro e não ter que usar o dólar? Nessa época aí, eu aqui pensando assim, por que eu não posso fazer tete a tete? Então, P2P, isso é uma questão mais difícil e, enfim, tem o debate na economia sobre isso, mas é porque as moedas nacionais eles chamam de moedas fracas, né? As moedas, o real, né? O real, na verdade, ele vale no Brasil, né? Ele não tem... outros países não vão fazer nada com o real, porque o real ele não tem aceitação mundial, ele não tem força mundial. Então, na verdade, o real ele é uma certa... Para o mercado internacional, entendi. Ele é um espelhamento do dólar. Então, você vê a cotação do dólar, fala, bom, R$1 vale tantos dólares. Então, na verdade, é isso que você tem. Você precisa ter uma moeda para operacionalizar as trocas mundiais. Porque real... Quer dizer, né? Você precisa ter uma moeda que é garantida por uma economia fortíssima, como é a vai ser economia e militar, né? Quer dizer, tem as duas coisas juntas. Então, toda a exuberância, né, da economia americana junto com o seu poder militar é que garantem o dólar e é por isso que quando você tem instabilidades hoje em dia, né, instabilidades mundiais, etc., as pessoas correm para onde? Para o dólar. O dólar ainda é a moeda forte, a moeda estável, é o governo que vai garantir aquela reserva de valor, porque o dinheiro é reserva de valor, né? Então as pessoas, os investidores, os capitalistas, né, o mercado, como se diz, na hora que dá uma turbulência mais forte, eles correm para o dólar. É que pensando como uma não economista e tudo mais, é que a gente pensa assim, bom, se perdeu o lastro, teoricamente, a moeda o país que tem essa moeda dos Estados Unidos perderia força, mas na verdade é o contrário, ele ganha mais hegemonia e ele ganha a hegemonia nessa próxima etapa do capitalismo. Ele já começa dando a largada, ele deu a largada e ele já está aí na frente sempre. Ele pode começar a emitir. Ele pode emitir com muito mais... Sem fazer qualquer referência ao que estava lá no Ford Knox. Mas além da emissão, é a questão sem gerar do inflação, câmbio. Né? Não é ele que vai ser porque o câmbio é variável, né? Vai depender do quê? Um câmbio fixo, né? Que tá lá, usando o ouro como lastro. Não tem mais o ouro, vai usar o quê? O próprio país, né? Vai usar... O próprio Estados Unidos enquanto território... Não, aí você não vai usar nada. Você vai quem ficar... é que vai? Então, mas quem é que vai dar isso que é difícil de entender. O que acontece é um negócio muito esquisito. Qual? Aparece um mercado de dólar. Mas esse mercado de dólar, ele... Assim, se eu sou o país... que emite o dólar, no mercado de dólar, vai ser... O mercado de dólar não é o universal, ele é em vai formando mercados de dólar. Mas não tem como os Estados Unidos não ser, dentro do mercado de dólar, de cada local, o bonzão da boca. Porque assim, que nem... chega um momento que sai dólar demais do país. Saiu demais, sim, até menos que nos Estados Unidos. Eles vão lá e aumentam os juros para pagar a dívida
e tentar pegar de novo aquele dólar. Do que eles emprestam, por exemplo. Eles emprestam para países europeus. Depois eles aumentam a taxa do pagamento em dólar e recebem de novo o dólar. Podem emitir mais dólar. Então, mesmo que tenha mercados espalhados no mundo, não tem como os Estados Unidos não ser a porta-bandeira. Foi o que eles fizeram conosco. Nós tínhamos uma dívida em dólar, com um câmbio fixo. Sim. Nossa. Caramba, eles fizeram isso, isso. Alguém deles falam, né? É o François que fala isso. Da dívida da América Latina. Todos os países da América Latina entraram nisso, mas aí foi quando eles subiram os juros, né? Que eles... Não é uma outra etapa da financiarização? Não foi importante pro... É um momento um pouco depois, que é nos anos 80 isso, mas Então, porque o que acontece? O Paulo tem razão, quer dizer, uma grande vantagem do rompimento desse lastro do ouro é que os Estados Unidos podem emitir dólar sem a restrição, porque antes ele, X dólares equivalia a X de ouro. Se ele tinha um tanto de ouro, ele só podia ter aquilo de dólar, vamos simplificar assim. Desculpa, eu falei, mas eu não deixei você concluir, então explica para o pessoal. Não, eu estava lembrando que nós tínhamos uma coisa no Brasil... era o bambambam, a conversa central, a dívida externa. Por quê? Exatamente, porque nós fizemos uma dívida com dólar fixo e iríamos pagar. Aí um belo dia, essa dívida, o dólar não está mais fixo e passa a valer aquilo que os americanos querem, inclusive com aumento de juros. Aí a nossa dívida foi lá em cima. Sim. Isso que deu um... Isso é muito interessante, né? A gente poderia inventar uma dessa também, né? Isso é muito interessante porque causou para nós a redemocratização. Isso derrubou a nossa ditadura. Porque justamente na virada dos anos 70 para os anos 80... justamente os Estados Unidos, ele tinha uma taxa lá de 2%, 3% mais ou menos, então a grande forma de financiamento dos países latino-americanos era contrair empréstimos em dólar, né, e com essa taxa de 2%, 3%. Mas ali na virada, por questões internas dos Estados Unidos, o Banco Central americano eleva brutalmente a taxa de juros. Chegou acho que no pico chegou a 20%. De 2 foi para 20 e depois estabilizou uns 12, quer dizer, triplicou, quadruplicou a taxa de juros e aí todos os países da América Latina tiveram que passar a pagar aquela taxa de juros, porque não era uma taxa de juros pré-fixada, né? Ele ia acompanhando, mas como era muito estável, né? Era o jeito de se financiar. Era estável isso? A taxa de juros... e até hoje é relativamente estável a taxa de juros dos Estados Unidos. É que nesse momento houve um brutal aumento da taxa de juros. E isso quebrou todos os países da América... Enfim, vários países da América Latina, inclusive o Brasil, moratória, aquelas coisas, não pagava a dívida, teve que renegociar, porque... por conta desse... Então, não foi uma grande responsabilidade fiscal. Todos os países ficaram responsáveis ao mesmo tempo. Não, foi os juros que aumentaram de uma forma totalmente inesperada, brutalmente, e os países não tinham condições de pagar. Então, teve que ter toda uma renegociação, quebradeira e tal. Mas falando nisso, então, a segunda etapa foi a liberalização e a desregulamentação dos mercados de dívida pública, justamente. Porque as dívidas, normalmente, era isso. Você pegava empréstimos de instituições internacionais e coisas assim. E aí você passou pelo processo que eles chamam de securitização da dívida, que é transformar a dívida em papéis, que é isso... Pessoas físicas menos, isso é uma coisa posterior, mas os investidores institucionais, né, bancos e esse tipo de instituição, podia comprar a dívida do país. Né? Então você pulveriza, então não é um grande empréstimo do FMI, né, de um bancão internacional, mas você fala, bom, quem quer financiar minha dívida, e você vende, que é como funciona o Tesouro Direto hoje em dia, e esse tipo de como funciona a nossa dívida hoje é assim, você vende no mercado a dívida. Então, você tem todo um processo também de desregulamentação e de abertura dos mercados de dívida pública.
Então, os países começam a se financiar cada vez mais emitindo títulos da dívida e não pegando empréstimos só em bancos internacionais como FMI, etc. Aliás, acho que todo mundo, né, passou, o FMI ficou meio descartado, né, e todo mundo passou a ter uma dívida interna. Sim, né? sim. Então, Então, o FMI surgiu quando? No período do câmbio variável? Não, ele... o FMI é mais da época do final da Segunda Guerra. Nessas instituições é. todas, Banco Mundial, FMI, surgem na Mas eles esteira não deveriam desses ser, tipo, acordos a do guarda Bretton do Woods. mundo para não Eles deixar eram. subir? Mas eles não poderiam deixar subir desse jeito, se era para ser estável a taxa de Então, juros. aí eles, o que eles fariam, o que o FMI fazia? Ele fazia uma missão para cada país para ver a negociar como cada país poderia pagar a sua dívida. Mas foi externa. ele que aumentou os juros! Não, o FMI não. foi? Não, foi os Estados Unidos. Tá. Mas é que FMI é- todas essas instituições, elas são multilaterais. É. Quer dizer, tem os países centrais do capitalismo que... Mas vamos eles não dizer, têm que dar uma segurada Só que nos os Estados Unidos é o que... É que eles veja, estão nem mas aí, né, Aí pra eles FMI. faziam É o quê? mais os Estados Unidos segura eles É. do que o contrário. É mais... Mas deveria, se é uma coisa internacional, eles deveriam ser um pouco internacional. É que nem a ONU, né? Tanto faz também, que qualquer um fala nesse Não, momento. é que, veja, o FMI, ele tinha poder, o Banco Mundial também tinha poder. Sobre os Estados Unidos? Também, não era uma coisa... É que a maneira como eles resolveram o problema de cada país não foi uma maneira muito satisfatória, porque eles entravam e falavam, Eles Vamos ferraram negociar. com muita coisa do sistema de saúde que estava avançando na sim, época. veja, vamos negociar. Do né? mundo inteiro. Vamos fazer um plano, né? Eu vou fazer um plano para você pagar a sua dívida, né? Então, qual é o plano? Você vai economizar. E na hora de que economiza, né? Quem que vai pagar? Somos nós. Quem vai pagar imposto para o país poder pagar aquela dívida, né? Eles E aí, pioraram e aí, muitos avanços e aí de- você vem com a piora no sistema de vida de todo mundo, né? Até que chega uma hora que o próprio FMI e o Banco Mundial perdem a sua credibilidade, né? Porque as pessoas passam a usar a dívida interna, né? Para poder fazer os seus foi o que aconteceu com o investimentos. Brasil. Você consegue... Por que você não fez isso antes? Por que a gente não vendeu os nossos papéis de dívida sem precisar do FMI? Então, porque isso demandou um processo de mudança. Porque a gente fala desregulamentação, né? É uma palavra um pouco enganosa. É uma re-regulamentação, né? Você tem que regulamentar de outro jeito, que é um Desregulamentação. afrouxamento Do dólar. Sabe por que não dos fazia? parâmetros. Sabe por que não fazia antes? Porque o dólar era barato. Tá. Foi E pegava O dólar era barato? Era mais simples. Mas quando ele era fixo com o ouro. dólar cobrava um jurinho, como o Ilan falou, é um juro. 2% quando tinha o acordo de Bretton Woods. Sim, era antes do. Foi depois que saiu o lastro com ouro que ele ficou valendo mais até. Não, é que aí os Estados Unidos subiu os juros. Tá. Sim, e porque para você ter um mercado de dívida pública, você precisa construir esse mercado. Quer dizer, o mercado ele não é uma coisa metafísica, você precisa construir uma estrutura que vá colocar à venda esses títulos. Precisa ter gente né, ou instituições, no caso, porque pessoa física é minoritário, né? Principalmente no Brasil, tesouro direto é uma porcentagem pequena. Então, bancos e outras instituições que tenham capital para comprar essas... Então, tem uma certa complexidade. Você bater na porta de uma instituição internacional e falar, me empresta tanto, aí depois eu te pago, era mais simples na época. Depois foi ficando uma certa armadilha, né? Então, nos anos 90, por exemplo, o Brasil pegou empréstimos do FMI, tinha a questão da dívida externa, justamente, que é uma dependência internacional, porque é tudo em dólar e tal. E aí... Na virada para o século XXI, a gente foi internalizando a dívida, ou seja, a gente foi pagando essa dívida externa como emitindo títulos de dívida interna em reais no mercado de dívidas, que aí sim tinha um mercado desenvolvido melhor, de assim, dívidas. Você né? fica longe dessa Dívida porcaria pública. do FMI, que deveria ser uma coisa internacional, meio que nem a ONU, que disse que era para proteger todas as nações, mas que no final não protege nada, não faz nada, não manda nada. Entendeu? E a FMI não faz nada, né? Não fez nada. Deixou o cara aumentar lá os juros, fazer o que quer. Se é um banco internacional, ele deveria estar tentando regular. Ele fez. Ele fez para ferrar os países. Não, ele fez um programa. A cartilha neoliberal. Uma cartilha neoliberal trouxe para você. Dá licença.
Nossa! Não, mas o banco Mas ele não deveria colocar, tipo assim, um limite. Ó, o cara quer aumentar de 2 para 20%. Você fala, não, meu amigo. Não, mas eu que ele não tem esse poder, não né? tinha. Ele é uma instituição de financiamento. Os Estados Unidos, ele não tá nem aí para Mas FMI, ele não não é precisa ele- do FMI, não ele é não ele pega que vai empréstimo do financiar? FMI. A gente não vai pegar empréstimo do FMI? Mas não os a Estados Unidos. Os 20%? Estados Unidos não precisam pegar empréstimo pegava-se do FMI. pegava-se né? empréstimo Ao do contrário. FMI e a maioria uma boa parte dos países pagou. Não, mas Sim. pegava empréstimo E do FMI, tipo, você pega um tanto. Aí quando aumentou os 20%, você tem que pagar mais pro FMI. Daquela dívida. Não. E ele Não. não deveria. Na época, a dívida não sei se era com o FMI, talvez Não. fosse diretamente Era Com os era Estados Estados diretamente Unidos, com os por isso Estados que era os Unidos. juros tá. americanos. O FMI Então- entrou na jogada. Ah, tá. O FMI entrou na Entendi. jogada como Mais tarde, em geral. Com uma pessoa que vai pagar pra mim nos Não, Estados não. Unidos e eu devo pra ele. Não, o FMI entrou na jogada para regulamentar, para salvar os países. E deu uma cartilha para você salvar, uma cartilha de economia. Te Quanto que empresto se você fizer isso, isso e isso, que é Então, pra ele garantir que tinha você vai dinheiro. pagar. Ele tinha dinheiro. Da onde vem esse dinheiro do FMI? Então, o FMI vem do consórcio de grandes De países grandes como os países. Estados Unidos e tal. ele é um Eles consórcio. aportaram uma quantidade de recursos e depois, claro, com os juros da dívida, o banco ia se financiando. Mas ele é constituído por um fundo coletivo dos países. Não existe uma instituição supranacional, né? Quer dizer, Mas por que o país... tanto é que a ONU é isso. A ONU tá lá, tem a É. Assembleia, todos os países decidem aqui, mas ela não tem Mas por um que os países exército que decidiram obrigue as coisas a fazer o funcionarem. FMI? Exatamente, para poder ser um banco que tem um fundo para salvar situações particulares. O problema é que a situação particular não foi particular, foi de muita gente, muitos países. Aí ele foi proliferando aquela cartilha dita neoliberal para um monte de gente. E a gente tem que entender a cronologia da coisa, né? Porque o FMI, Banco Mundial, essas instituições, eles são criados ali na saída da Segunda Guerra. Justamente com aquele fantasma dos anos 20, de muita turbulência, que culminou com o nazismo, com aquela... com a questão da guerra. Então, quer dizer, vamos criar instituições que, justamente, se os países estiverem em aperos, dificuldades, ou para reconstruir, né, a Europa e tal, a gente vai financiar para criar uma certa equilíbrio que, de certa forma, funcionou. A partir dos anos 70 é que começa essa turbulência e o FMI, principalmente, mas o Banco Mundial também, passaram a emprestar dinheiro principalmente para os países subdesenvolvidos, periféricos, justamente porque esses países sofreram muito mais com essas turbulências que vieram junto com a financiarização, com a abertura, com o neoliberalismo. Eles não emprestaram dinheiro. Eles interferiram diretamente na política, em tudo. É que toda vez que você vai emprestar um dinheiro, o gerente do banco faz isso com você. Ele faz um cadastro seu para saber se você pode pagar. Se você tem condições de pagar. E aí ele fala assim, para você pagar... ele interfere na sua vida. Mas eu que emprestei dinheiro para esse porqueira existir? Não, veja. Então, Porque esse porqueira só existe por causa do dinheiro dos países. Do meu colega, do sei das quantas, agora só os Estados Unidos têm tudo a relação de forças que foi colocada na hora, a relação de forças que foi colocada é uma relação de forças completamente diferente de qualquer dívida. Os países de terceiro mundo tinham catado dinheiro, tudo quanto é maneira para se desenvolver. E de repente ficaram com uma dívida que você fazia só para rolar a dívida. Aí dá, porque normalmente o que acontecia é o seguinte, o país tinha alguma instabilidade, alguma crise, precisava pedir os dólares emprestados. Em geral, por fuga de capital, né? Então, os capitais se assustam, o país está em crise, eles saem, e aí você tem uma crise justamente da moeda do país. Começa a desvalorizar muito porque estão saindo para o dólar, então o país precisa de dólar para poder reestabilizar a economia. E aí, ainda mais como o país está em crise, porque dificilmente... O Banco Mundial fez um pouco isso, né? De financiar para projetos no país, infraestrutura, esse tipo de coisa. Mas principalmente o FMI era socorro financeiro, então o país estava em dificuldade. Então ele chegava e falava assim, eu vou te emprestar para você estabilizar a sua situação, mas você precisa fazer isso, isso e isso
para garantir, né, que você vai continuar. Só que, na verdade, era a cartilha neoliberal. Você vai ter que privatizar a coisa, porque dá muito prejuízo às empresas públicas, né? Esse era o discurso, né? Sobre aparelhos, então, né? você vai liberalizar a sua economia para as empresas internacionais entrarem, reforçar a economia, né? Então, tinha toda a cartilha neoliberal que era a contrapartida. Ó, tá aqui o dinheiro, mas tá aqui a cartilha para você se reorganizar. Então, mas aí só mostrando essa questão da instabilidade, tem os dados do professor Bresser Pereira, né? Ele mostra que do período de 45 a 71, que é justamente quando o 71, quando o lastro do ouro é eliminado, houve 38 crises financeiras no mundo, que já é um número razoável, né? Para mostrar como o capitalismo ele é, por essência, instável. Mas entre 73 e 97 foram 139 crises financeiras. E entre 47 e 75 teve só uma crise bancária. Nossa. E de 76 a 2008 tiveram 311 crises bancárias. Então, para ver como esse período dos anos 70 para frente é um período de muita instabilidade, de muita... O Chanel vai falar de fragilidade financeira. Quer dizer, A maior porcentagem de quem dá o fundo para a FMI é dos Estados Unidos, certo? Eu não sei como é que tá não agora. sei como é que tá agora, mas provavelmente sim. Continua sendo. Porque dos Estados Unidos. teoricamente pensando, faz de conta então que os países se reúnem e falam assim, vamos deixar o coleguinha Estados Unidos de fora. Vamos todo mundo fazer esse fundo com várias moedas e tudo mais, e a gente pode, sei lá, num certo bloco econômico, inventar uma moeda, que nem o Lula quer fazer aquele bloco econômico. A conversa dos BRICS, mas é difícil disso ser Faz... feito, tanto é que até hoje então, não saiu do papel, porque não é simples, né? Não é simples, mas não deveria ser tão difícil pensar numa coisa dessa se eu sou um grupo de países. Cara, se o cara pode fazer isso com o mundo todo, por que ele não pode? Mas não. A pergunta é por que ele pode? Ah, tá. Porque o dólar, ele consegue circular. E por uma outra razão. Mas os países podem chegar num acordo. Brasil e China. Pô, a China não quer real, mas a China quer carne, sei lá o quê. Faz uma troca que seja por escambo. Até começar a ter uma moeda que valha. O problema é a atratividade de um lugar. Sim. Ninguém tem um poder de consumo que o americano tem. Então é um mercado que atrai. A economia americana a China atrai muito mais, porque ela tem muito mais bilhões. Não atrai. O chinês conseguiu ter um padrão de vida igual ao nosso só agora. Então, pode crescer muito. Tem muito mercado ali para crescer. Mas não é só a questão do mercado também, né? Tem a questão da força da economia, né? O PIB, a produção. Sim. E da China é muito forte, de fato, mas ela tem uma dívida em dólar trilionária. Então, mas ela esquece a dívida. A China também depende do dólar, porque ela, justamente como vendeu muito aos Estados Unidos, ela tem muito dólar com ela. Então, ela não pode abandonar o dólar tão facilmente. Hipoteticamente falando, ela pega aqui e fala assim, vem cá. Chega o Brasil e tal, ela ignora a dívida dela com os Estados Unidos, então, faz de conta, e negocia ali. Mas o problema é que ela não tem dívida, ela tem superávit, ela tem dólar, né? Então, tecnicamente, é mais os Estados Unidos que deve para ela, porque justamente, o que quer dizer que ela tem dólar? Quer dizer que ela tem poder sobre... Se for que ela estava com dívida? A China, não. A China, justamente, ela tem uma reserva de dólares muito grande. Então, devolve tudo isso. Ela, de certa forma, tem uma reserva de valor na moeda dos Estados Unidos. Tá. Né? Tá. então, ela não pode se desfazer tão facilmente dos dólares. Não, mas que eu tô pensando aqui, hipoteticamente falando... Do dólar como moeda. Em assim, faz de conta que o BRICS cria uma moeda. Ela não consegue converter esse valor do dólar, ela vai lá e compra tudo nessa moeda, com aquele valor do dólar. Mas aí a moeda fica valendo tantos dólares. Não tem como. Isso é muito importante. O problema não tem como. O poder de uma economia. E o poder de um bloco? Aí, mas você veja só. E se todos os países do mundo faz de conta, exclui os Estados Unidos, fecha todo mundo aqui, já fizeram, mas nem a União Europeia então, já fizeram isso. Eles têm o euro, mas... Já fizeram isso. O euro é isso.
entendeu? O euro é exatamente essa tentativa de ter... Mas é uma moeda mais forte, vale mais, né? Não, o euro ele é uma moeda comum que facilita a troca entre os países europeus. Então, de fato, de certa forma, mas o euro ainda tem a sua cotação com o dólar, porque mas vale para mais fora que o daquilo... dólar. Mas isso Não. Porque você é uma questão pegar, mais complexa. você pegar a Europa toda, O euro é trocável, se você tem um euro. só que você... Dentro da Europa. dentro... Mas o euro não é usado como Não é moeda usado. internacional para você Ah, fazer mas- comércio com Mas, se ele, pra mas ele fora tem daqui. valor. Você, Não, se não você tem um. preponderantemente. Hã? Hã? Desculpa. Não, o euro ele não é uma moeda internacional como é o dólar. Mas poderia ser, teoricamente. Mas teoricamente não funciona Não, na mas prática. não, Porque teoricamente eu tô depende falando. justamente da possibilidade Porque daquilo se funcionar. se o dólar for que deu a financiarização, com todo esse cenário, essas vias aí que aconteceram, hipoteticamente falando, todos os países faz conta, então. Fecha aqui e fala assim, nós vamos fazer parte da União Europeia, vamos fazer parte do euro. Porque a gente está falando e porque todo mundo unido, todo mundo junto, vai consumir mais do que aquela população dos Estados Unidos. Nosso mercado vai Aí valer você a tem pena. aí você tem um outro probleminha, Ah, que meu é o que o Ilan tá falando, que o dinheiro não é só para fazer troca, o dinheiro é reserva de valor. Então ele também é uma mercadoria, né, vendável. Mas daí vai passar a ser vendável. Se todo mundo tá usando para negociar, se tá todo mundo trocando em euro, faz de conta. E acabou o Então, dólar. mas o problema da sua fala é o faz de conta, é o teoricamente. Se você, de fato, se você criar um mundo em que só os Estados Unidos têm dólar e todo o resto do mundo tem outra moeda, tudo bem. Isso talvez O problema é que... mude, mas então, os Estados é uma Unidos, questão mas é uma questão geopolítica. Mas Os é uma Estados questão de Unidos falar, não- então. É Veja uma só. questão de. É Não uma questão que de ele. falar, Não, de é fazer, questão. Veja só. Não, é questão de falar. É tipo assim, falar não. É questão, tipo assim, falou mais alto e levou para Não, os Estados Unidos. mas quando os BRICS tentam fazer isso, os Estados Unidos vêm com Reagem. tarifa, vêm com o sistema de trocas internacionais, o tal do SWIFT, sei lá mais o que, tudo Mostra que ele não é tá tão tá na forte. mão dos Então, Estados Unidos. O dólar não é tão bonzão assim, porque se ele fosse, ele. Né, não se importaria com o BRICS. Tá? Não tô nem aí. Eu sou importante, eu tenho valor por mim mesmo. Até pouco Não, mas- tempo... Eu sou reserva de valor, chorem. Até pouco até tempo pouco era uma tempo, ideia tonta. É. Agora passa a não ser uma ideia tão tonta. Então, mas justamente. Por causa da China, porque na verdade Sim. o resto dos BRICS É. é meio irrisório, É. né? Agora, Por causa do se a mercado, né? China começa capitanear isso, pode ter. Mas é uma discussão, de fato, né? Agora- Quer dizer, a crise da hegemonia do dólar. Quer dizer, o dólar está em crise, não está, até que ponto os Estados Unidos ainda vai ser a grande economia única mundial, desse ponto de vista, porque ele já não é mais economia única por causa da China, mas assim, no sentido do dólar ser a moeda, isso é uma questão que tá sendo debatida. O problema né? é que Por enquanto ele ainda é, mas... Se você tem um Estado que emite uma moeda universal e ele tem sempre garantido este valor, ele é muito atrativo no sentido de você, quando tiver crise, você correr para ele. Sim. Gente. Não, e uma outra coisa que é fundamental Ninguém que vai correr tem pro- a ver com a financiarização. Ninguém vai correr para o rublo ou Mas- para o real. Deveria correr. A China Então, existe há mas- muito mais tempo que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o Trump, que é Mas um isso laranja não- que fala pra você tomar desinfetante. Ele pode mas pirar em isso- qualquer momento. Mas Ele isso é não manda no Banco independente. Central. Tá. O Banco Central americano é independente. Mas se tem uma outra questão que é muito importante, que tem a ver justamente com a financiarização, é que a China se tornou o grande polo produtivo do mundo. Mas os Estados Unidos ainda é o grande centro, e aí ele ainda é bem forte nisso, financeiro. Financeiro. Então, todas essas transações internacionais, não todas, né? Mas muitas transações bancárias, de empréstimos, de coisas, se concentram nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele ainda tem o poder financeiro sobre o mundo. Mas isso Então, que você isso é falou. um poder material, um poder É. concreto. Deles tentarem taxar, deles fazerem uma série de sanções quando falam do BRICS, mostra que a necessidade da criação da moeda. Porque quanto mais chia, mais vai precisar fazer. Porque uma hora a chiadeira vai parar, vai diminuir, porque eles vão ficar mais fracos. Se existir
essa moeda do BRICS? Porque tem a China ali. Não, mas é que a questão é o seguinte, ali no Tá faltando pós-guerra... espanholidade nesse pessoal. Mas é que ali no pós-guerra você tinha um consenso maior em torno da hegemonia dos Estados Unidos. Quer dizer, saiu de uma guerra, tudo destruído, caos mundial. Então os Estados Unidos vão capitanear essa reconstrução, capitanear... Então havia uns... Claro, era um consenso um pouco forçado, claro que cada país preferia que fosse o próprio país. Sim. Mas principalmente os países europeus falaram, bom, os Estados Unidos é a grande economia e tal, e essa hegemonia está realmente abalada, e o Trump, esse tipo de coisa, abala um pouco esse consenso, né, mais político, vamos dizer assim. Mas é que a base material dos Estados Unidos ainda é muito forte, e você não joga fora, né? Assim, se você fizer uma metáfora, né, uma comparação, não é a mesma coisa. Mas é que nem você fala assim, mas por que não tem a revolução? Por que o proletariado hoje não vai lá e depõe os capitalistas, né? Porque existe uma força material. É a questão da financiarização. Por que eu não posso financiarizar em cima de outra coisa? Não pense você... O problema é, vamos pensar em menos. Não quero revolução, não quero nada. Eu quero discutir moeda. Não é possível, cara, que não deva criar uma moeda. Que não dá. A ideia sua, ela não é maluca. Ela foi proposta. Não era o dólar. Sim. No acordo de Bretton Woods, foi a proposta que perdeu. Né, o Lord Keynes, um economista britânico, propôs uma moeda internacional e não vingou. Porque o dólar já estava na praça, já estava funcionando. Foi por facilidade, então. Não. Foi por pressão força americana. Bancária, porque ele já estava na praça, força militar e força do capital. Militar porque ele vai invadir os países do mundo todo? Ele já tinha invadido. Os Estados Unidos estavam, terminada a guerra, ele tinha base em todos os lugares. Ele estava financiando a reconstrução da Europa, estava financiando a reconstrução do Ter base não quer dizer que vai poder. Só tinha base até o momento. A Inglaterra, quando terminou a guerra, a Inglaterra não significava absolutamente mais nada no mercado internacional. E de novo, fazendo um paralelo, uma metáfora, não é a mesma coisa. Mas quando você fala assim, mas eu só quero criar uma moeda, é que nem você chegar e falar assim, não, eu só quero discutir salário, eu só quero um salário maior. Veja, uma coisa simples, e não é poder. Não, hoje se você... O Trump quer que abaixe os juros. Ele quer investimento produtivo nos Estados Unidos. O Banco Central não depende dele, depende dos capitalistas internacionais. E eles é que estão falando... Tuxê! Os juros não vão abaixar. A mesma coisa para o nosso Banco Central. A gente gostaria de uns juros mais baixos. O Banco Central nosso, que também é relativamente independente, não vão baixar. Isso é... Por quê? Porque você tem uma camada de pessoas que estão recebendo esses juros. Por isso que tem aquela tese lá que isso daí, essa camada de pessoas é problemática. Essa camada elas têm, né? Elas são problemáticas, porque dá a ideia de que se elas saíssem da jogada, isso não iria acontecer. Só que essa camada de pessoas, ela, de um certo tempo para cá, também somos nós. Bom, os sindicatos, os sindicatos com seus poderes de arrecadação, investiram também. Mas essa questão... aí tem os fundos de pensão, envolveu muito mais gente. Você está falando de um poder que ele é material, ele não é um mas poder é que ele é um poder material, mas assim, é que parece que ele é imanente, inerente, intangível, tudo aquilo que são as coisas de Deus, que é intangível. Mas dá. Ele é um superpoder. Não, mas dá essa impressão. Dá esse poder, só que não era assim antes. Fantasmagoria, como dizia Marx, exato, né? Mas não era assim antes. Isso começou. O seu livro vai explicar isso. A introdução à financiarização não era sempre assim. O dólar não era sempre. Então, se não era sempre assim, e a gente está vendo que, há problemas, como é que tá todo mundo com tal... Por que a gente não pode? Peraí, aí não pode. Aí vem tarifa, aí vem... Mas é por conta disso, né? Quer dizer, o teoricamente, capitalismo a gente tem que colocar essa dúvida. O capitalismo mudou primeiro. Primeiro ele mudou quando teve uma guerra mundial. Depois ele mudou quando teve uma crise de sobreacumulação fenomenal no mundo. Quer dizer, então, você tem brechas, janelas em que é mais fácil você implementar mudanças ou não. Ou você precisa de uma organização política muito forte, muito robusta para mudar as coisas, né? Então, e nem sempre os cenários são favoráveis para isso. Então, é isso, o BRICS tenta.
Vai lá, conversa. Quando ele começa a conversar, os Estados Unidos já começa a As pressionar. movimentações Né? Então, na rua recentemente, elas influenciaram até a ligação do Trump com... Não, se Com- você tiver se você tiver manifestação em cada país, as coisas O- se alteram. Agora, Mas não você- se você não discute ou não coloca interrogação sobre a questão do câmbio ser variável, do acordo de ter acabado, não ter lá, se você não começa a colocar toda essa interrogação, daí, meu filho, nunca vai mudar mesmo. Não, se Mas não interrogar pense- tem que, de fato, não... Se você aceitar... Tudo é histórico e tudo é político. Então, por exemplo, a situação atual, tal do tripé macroeconômico, né? Inflação baixa, juros, etc. Isso uma forma de você organizar a macroeconomia do país. Ela não é única, ela não é imutável, você tinha câmbio fixo, agora você tem câmbio variável. Isso sim. Agora, a sua possibilidade de implementar uma coisa ou outra é mais complicada. Se o Brasil É mais falar assim, não, complicado agora eu que vou me você faça. fechar e tal... Tem sanções internacionais, né? Não, Não, é uma é mais coisa... complicado O Brasil porque- não tem essa autonomia Mas de foi fazer construído tudo para que ficar ele assim. Eu tô gostaria de querendo fazer. pensar, Não, sabe? claro. Foi construído para parecer que não são problemas objetivos e não é uma conversa objetiva pensar em mudança. Tudo que aquilo que você quer afastar de uma discussão, para você vencer na força, você faz com que não seja objetivo. Ou você faz com que seja muito objetivo. É. Natural, inclusive. Sim. Não, mas é porque sabe que eu tô falando isso? Porque eu tô pensando especificamente na área da saúde. Saúde até é um dos conceitos que aparece quando foi criado o SUS, inclusive nesse período, é um modo de organização social e econômico. As condições de vida e do trabalho, elas são... a saúde é fruto das condições de vida e de trabalho e é a organização social e econômica que ela interfere mais num conjunto, interfere mais na sua saúde do que o seu hábito de vida. Se você vai fazer caminhada à tarde ou não, tá? Só que daí, se isso já está dentro do âmbito da saúde, a gente aprende nos cursos, e os médicos eles acham que eles só podem interferir objetivamente nos aspectos individuais, no seu remédio, na sua losartana, na sua isso e aquilo. Enquanto suas condições de vida alteram muito mais sua pressão, por exemplo, e a gente poderia começar a discutir as condições de vida e as condições econômicas também como mecanismos de solucionar problemas, doenças. Por que eu tô falando isso? Parece que é não objetivo, é mais objetivo falar de losartana. A losartana vai mudar o ano que vem. Todo ano, milhares de atualizações de doenças que ficam assim, se aumentando logaritmicamente. A gente está sempre correndo atrás do rabo, sem parar. Não tem objetividade nisso. Só para você ter uma É ideia. infinito. Se você cura, entre aspas, a origem do problema, é melhor. Pensa na Sim, pandemia. Mas para usar esse teu paralelo, né? Mas se a pessoa trabalha 10 horas por dia, fica 2 horas no transporte, ela não consegue mudar as condições. Para mudar as condições de vida dela, teria que mudar algo muito mais estrutural. Mudar as condições dela Então, sozinha. é isso que a gente está tentando dizer. Quer dizer, existe uma coisa que é material. A pessoa trabalha 10 horas por dia, passa mais não sei quantas no transporte, tá? Ela não vai conseguir ter um hábito saudável e caminhar. Então você precisa mudar algo que está mais lá embaixo. Mas não é que eu tô falando. Mas é o que eu tô falando. É dizer, mas vamos lá fazer umas moedas. Não, mas entendeu? do que adianta médico, falar pra você, vai fazer atividade física pra emagrecer? Se você não vai ter tempo. Agora, o que adianta? Agora, adianta muito eu, como médico, Ministério da Saúde e tudo mais, como no caso na pandemia, perceber que o lockdown é uma medida socioeconômica, política e que iria impedir a morte de 700 mil pessoas. Você já viu aquele debate? Objetivamente Você já viu aquele falando. debate do Paulo Maluf com os jornalistas, todos de esquerda, e ele querendo tirar o cigarro da cidade de São Paulo? Não. Assiste isso, que aí você vai entender como é que funciona. O Paulo Maluf falou, ninguém mais vai fumar no ambiente público. Né? No ambiente público, quer dizer, nos lugares públicos. E aí ele foi cortando, até que... Né? E os jornalistas falaram, o senhor tem mania de proibir, né? Ele falou, daqui a 20 anos vocês vão me dar razão. Né? Quer dizer, o Paulo Maluf,
Não é nenhum, entendeu? Nossa, o SUS melhorou assustadoramente por diminuir o cigarro na cidade Do de São Paulo. ponto de vista... Então, não é... A gente toma medidas, às vezes, né? Do ponto de vista individual, você tem que tentar tomar o seu remédio de pressão e tentar fazer sua atividade física, individualmente falando. Individualmente, o médico que te atender, ele vai lidar com os seus problemas e a maneira que ele pode fazer para você melhorar. Mas isso não significa que ele possa deixar de analisar como objetivo as causas econômicas e sociais. Entendeu? É que a gente deixa de olhar a objetividade. Eu acho objetivo só a sua pressão arterial que eu vou aferir. Isso pra mim é um dado objetivo. Tá entendendo? Não é objetivo pra mim as 10 horas que você passa trabalhando e as 2 horas de... Não, isso é objetivo. Ele não é imutável e dado. Mas isso é objetivo. É objetivo. Isso são as condições materiais. Quer dizer, eu não posso parar de trabalhar. É objetivo, mas então, aspas, pro médico não, entendeu? Então, mas é porque é aí que tá a dialética. A dialética é você tentar lidar com a permanência e a mudança. Quer dizer, como que você muda, sendo que tudo faz para permanecer. E aí, então, é difícil percorrer esse caminho de como é que você muda algo que é objetivo. Toda essa dificuldade. E é claro, a ideia de você ter uma moeda mundial alternativa ou coletiva, né, ou como foi a proposta do Keynes no fim da Segunda Guerra, ela é uma proposta política interessante mas você não faz assim, porque você tem condições objetivas que impedem disso ser implementado agora, de qualquer maneira, né? O que você está levantando, que ela está levantando, é uma coisa chamada epistemologia. O que é objetivo para cada área do conhecimento. Aí a sua área, né? É filosofia. Boa, exatamente. Porque cada área do conhecimento aprende uma noção de objetividade que é completamente diferente da outra. Exato. É isso que eu tô querendo conversar, que a gente precisava... O problema todo é que... O grande problema é você ter a questão objetiva do ponto de vista político. Esse é o grande problema. Porque quem vai para o cargo político tem que adquirir uma objetividade coletiva, né? Do coletivo. E isso não tem escola para isso. Você aprende isso fazendo política. Os políticos demoram para aprender isso. Eles ficam, às vezes, pensando de maneira individual durante muito tempo. Mas depois eles começam a pensar... Não, dá para as áreas, elas tentam ajudar nessa objetividade política. Algumas tentam. Por exemplo, a medicina preventiva, ela é um braço dessa questão política, porque ela vem na tentativa de pegar estudos, variar epidemiologia, para tentar falar assim, olha, epidemiologicamente, você tem vigilância em saúde... Você tem um histórico no Brasil... Né? Desde a revolta da vacina, você tem um histórico no Brasil de construção de médicos que pensaram a política. E nas outras... isso não é verdade para outras áreas, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente faz a crítica que às vezes a medicina não olha para... E ela olha, na verdade. Ela é uma das que mais fazem isso. Que mais olha, às vezes. É verdade. Gente, olha, enfim, eu queria perguntar mais coisas. Sério, a gente tem muito papo. Eu queria conversar com o Elan sobre o papo do Roberto Campos ontem, falando que as fintechs pagam impostos até demais, né? Ai, a gente... Não, exato. E olha... Eu não sabia que o Nubank era uma fintech. Quem paga imposto demais somos nós. Eu não sabia que o Nubank, ele é banco e fintech ao mesmo tempo. Ele é de dupla mão, né? Então ele pode fazer... Fintech. O Ilan estava falando, então, do François, das vias que deram a financiarização, que eram 3, né? E aí, não era isso? As etapas, sim. As etapas da financiarização. E daí, pessoal, aqui você vai encontrar mais detalhado. E foi assim, olha, esse livro aqui tá no Capricho, né? Esse tá no Capricho. Esse tá no Capricho. Eu vi a editora é muito boa. Eu também acho. É boa mesmo. Mas quando eu peguei a tese do Ilan, que virou o livro, né? Eu
fui lendo e fui aprendendo, então era isso que a gente ia falar. O maravilhoso desse livro, livro né? é isso. Ele é muito didático. Então, assim, você não encontra dificuldade. Porque, assim, financiarização, economia, sempre às vezes dá aquela coisa, tipo assim, eca, né? Que coisa, parece que eu não vou entender nada. Mas o Ilan, ele consegue, assim, talvez por ser da sociologia, né, também, eu sei que é uma leitura, assim, que vai de embalo e você sai entendendo. Você fala assim, nossa, o David Harbour, nossa, o François. Aliás, pô, que legal. é sempre bom alguém de uma área trabalhar com a outra. Você sabe o que eu acho? Porque as dificuldades dele criam uma didática. Entendeu? Criam. Exatamente, é como se ele eu falasse, passei por essas agruras aí de entender o que é isso. Dá pra sentir isso. Parece que você entende aonde é a dúvida que uma pessoa leiga, que não é da área, teria, né? Perfeito, é isso mesmo, gente. O livro tá bom mesmo, ó, prefácio por Bresser Pereira, bonitinho, olha, tem um urso aqui e tem um touro. Por causa do... Agora... É a metáfora de Wall Street, né? O urso que vem de cima para baixo, o touro que vai de baixo para cima, que é a subida e a descida da bolsa. Inclusive, na segunda edição, a gente for fazer, a gente coloca até uma observação sobre isso, né? Que isso aqui ficou implícito para o pessoal saber que a setinha para baixo e para cima do mercado. É bonito explicar isso, né? Talvez a gente pense alguma coisa. Você não imagina o quanto tem de coisa para ser explicada, porque a vida da gente não é, né? O dinheiro mesmo, né? Fica essa, né? As pessoas transitam, mas entender o funcionamento, e a hora que você vai querer entender, você vê que nem todo mundo entende, nem quem está fazendo. Né? Vamos fazer uma abstração muito concreta e um concreto muito abstrato. Né? Eu vou pedir pro estagiário colocar um cupom para quem assistir aqui o Filomed para esse livro, tá? Então, pessoal, deixa eu agradecer. Eu agradecer ao Ilan. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Disposto. Obrigado. Sim, eu que digo obrigado demais, pela oportunidade de falar com vocês.